Três primas e três bordões tem essa guitarra minha. Com eles choro paixões, com elas canto alegrias. O violão foi aos índios para aprender seu mistério. Voltou para o povo mais fundo, de tanto beber silêncios. O violão buscou o verso, que já o estava esperando. Desde então, andam juntos, pelo mundo, caminhando. Bueno, gente, vamos ver quem retoma com vocês, conosco, hoje, a caminhada desse nosso programa. Eu vivi de todas as correntes, diríamos, dentro. Pelo fato de eu tocar o violão, a guitarra, de muito novo, e ter trabalhado muito com violão desde muito novo, 14 anos que eu trabalho acompanhando cantores e estando em penhas, e naquela coisa, imagine, aí se vão, diríamos, 70 anos praticamente, não? E um pouco mais também, não? Então, transitando vários caminhos e ouvindo todo, não? Y se me grudando todo, se me pegando todo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, yo toco de manera natural, sin esquematizar. Esto voy a tocar ao estilo correntino, o esto voy a tocar ao estilo pampeano, esto voy a tocar ao estilo cuyano. No, no, yo toco. Solo sé que me anda buscando una bala y algún día la toparé. Si el pueblo cabe en mi pecho, cabe una bala también. Tá aí o violonista, o grande músico do sul da terra, Lúcio Janel, ou Lúcio Janel, como será que ele prefere? Eu espero que ele prefira Lúcio Janel depois de todo esse tempo. A gente começou o programa de hoje com um ó de casa que tem a ver com o violão, sim, tem a ver com a guitarra, com o caminho, mas também nos traz um amigo deste nosso convidado de hoje, deste grande músico que nos dá a honra da sua presença mais uma vez no Cantos do Sul da Terra, mas nesse momento tão emblemático de uma retomada de caminhada. Fizemos um alto, como os tropeiros dizem, fizemos um alto no caminho, estamos de volta e tínhamos que ter o melhor conosco. Lúcio Janel, muito obrigado. Obrigado, digo eu, pelo cariño manifestado por ti en estas palabras, ¿no? Diríamos así, a modo de presentación. A gente nunca acha que merece tantos, ¿no? Tantos elogios, mas de todas maneras acredito que esse carinho que tu tens traspassa para todo o público, tanto é que tu estás voltando, digamos, esperando grandes momentos como sempre tiveste. E para mim já é um grande momento estarmos juntos. Eu sei que a gente tem sempre conosco gente que está vendo o programa pela primeira vez, que conheceu o conceito do Cantos do Sul da Terra já na TV, mas no rádio, na FM Cultura, em 2012, quando o programa fez 1 ano de caminhada, o Lúcio veio lá de onde ele mora, que não é tão pertinho assim, para estar conosco, para celebrar conosco, e faz isso agora na retomada do Cantos, aqui nesse outro fogo, que é o mesmo, como eu sempre digo, aqui no nosso Cantos do Sul da Terra, na TVE. Lúcio, 3 primas e 3 bordões tem o meu violão. É o velho Jupanqui. Aí vão dizer, mas lá vem o Demétrio com o Jupanqui. Claro, isso é um pouco inescapável. O Jupanqui é marca registrada, é dos nossos, está sempre junto. Mas, neste caso, ele está neste programa de hoje porque ele foi amigo do Lúcio, porque o Lúcio tem uma parceria com ele, porque conviveram, enfim, e porque tem muita relação um com o outro. E também pela forma como o Jupanqui fala do violão. Amorosamente, com conhecimento, com propriedade, violonista que foi. E quando tu vês isso, esse La Guitarra, esse é um dos tantos que ele tem para o violão, né? Sim. Tem o cheiro do teu violão e do teu viver com o violão, o que ele diz?
Sim, sem dúvida. Com o tempo, diríamos assim, se foi parecendo, digamos, bastante mais pelo fato de absorver, através dos anos, digamos, o conhecimento desse grande mestre e de tantos outros, né? Mas ele foi realmente uma figura, uma referência marcante, não? Dentro do meu trabalho como músico, não? E dentro do meu conceito das coisas como pessoa, não? Então, a partir de aí te digo que sim, que tem muito que ver. É claro que é bastante distante do conhecimento e da sabedoria de Donato, né? Donata, mas uma coisa é certa, tem que existir as pessoas que seguem o grande mestre. Tu é um e eu sou outro, que com nossas limitações todas, né? Seguimos, digamos, esse caminho que foi aberto por Donato Atahualpa Yupanqui. Pois é, mas mestre, na melhor hipótese, na melhor realização, forma mestres, né? Isso às vezes pode acontecer, é raro, mas acontece. Yupanqui teve mestres, a gente conhece mestres de Yupanqui. E daqui a pouco tu está falando dele como uma referência tua, e tu és alguém que abriu um caminho do violão no Rio Grande do Sul. Eu não quero nem arriscar a quantidade de discípulos teus que a gente identificaria com facilidade, dos anos 80 para cá, de todos esses anos que tu estás aqui para cá. Como é que é isso? Porque daqui a pouco, de repente, tu te viu nesse lugar também, né? E como é que é o guitarreiro, aquele guitarreiro correntino que chegou por aqui Sim. com alguns amigos, alguns contatos, alguma informação sobre o lugar e, de repente, é alguém que inaugurou um violão gaúcho ao longo de décadas. Como é que é essa sensação, como é que é essa responsabilidade, o que tu quiseres dizer disso? Bom, a responsabilidade, vou começar pela última parte, não? A responsabilidade, eu me fui dando conta depois, digamos, que eu tinha uma grande responsabilidade, não? Com o tempo foi passando, né? Porque houve mientras tanto, um momento em que o Rio Grande do Sul era totalmente carente de figuras de violón, diríamos así, ¿no? Aquí siempre fue, ainda é, né? A pátria, diríamos assim, do acordeão, não? Da gaita, não? O violão servia apenas, na época em que eu vim aqui, em 1981, não? Finalzinho de 81, servía apenas para acompañar a gaita, ¿no? Para rasquetear atrás, diríamos, y paletear, ¿no? Canto, a gaita. Y yo canto, ¿no? Mas nunca ocupó un lugar diríamos así, preponderante, un lugar de destaque, ¿no? Tal vez porque, diríamos así, el supremo creador de las cosas, ¿no? Quiera se llamar como quiera, o universo, digamos, se juntou as boas intenções e me trouxe até aqui e tenha sido eu o eleito para passar um conhecimento que já estava em mim há fazia muito tempo, porque quando eu vim, eu já tinha bigode, né? Eu tinha 36 anos quando cheguei. Agora estou com 80. Não? Era guri, mas não tanto também. Já Sim. tinha uma caminhada por lá, Não, já tinha feito outras já coisas. tinha andado grande parte, inclusive, literalmente do mundo, não? Integrando grupos assim, folclóricos argentinos. Não? E como solista já tinha uma carreira, diríamos, que se foi acentuando na medida, porque aí, quando cheguei aqui, eu não saí mais. Por que não saí mais daqui? Justamente por eso, porque yo me di cuenta que no sabían aquí que existía ese tipo de violón, ¿no? Un violón solista, un violón dentro del folclore,
porque aqui o violão só se contava a partir de São Paulo para cima, diríamos assim. Onde as figuras senheras, Baden Powell, Paulinho Violão de Tavares, concerto ou choro? e de Algo concerto muito pouco, não? O concerto mesmo, o do Assad, naquela hora, né? Como referência, os Abreu, como solista que destaque em concerto, quase não havia. A música chamada erudita, não a música clássica, dos compositores eruditos, não? Então, o folclore gaúcho, digamos, no violão, não existia quando eu cheguei aqui. Por isso digo, coube a mim, ¿no? Olha, por eso que te digo la responsabilidad, ¿no? Sin querer, sin me propor, porque ni sabía, inaugurar esa. Estava fazendo o teu trabalho. Para mí era normal tocar lo que yo estaba tocando, ¿no? Porque yo vine a tocar la vida toda, ¿no? Eso. Só que no sabía que aquí ellos no conocían eso, lo pessoal aquí, ¿no? Bueno, por ejemplo, había jóvenes como tú que sí conheciam porque vocês foram amantes sempre da música argentina, da música uruguaia, da Sim, música... algumas pessoas da fronteira que ouviam a rádio do lado de É, lá e tinham a orelha meio parada ali também. Exatamente, porque senão... Não. Agora, na prática mesmo, não sabiam fazer. Responsabilidade do Lúcio, sorte a nossa, que ele abriu e manteve e sustenta esse caminho de violão gaúcho, que eu acho que ninguém contaria essa história sem tê-lo como uma figura central. Querem ver? Como se não conhecessem, né? Querem ver? Vamos fazer alguma? Vamos Manda tocar, lá, manda lá então. Vamos lá. Então eu vou tocar uma milonga sureira, não? Mas do tipo da época da escravidão, onde os negros que habitavam, os primeiros negros escravos que habitavam aquelas regiões, não? Da Pampa seca, não? Eles foram, digamos, deixando através do seu ritmo, de seu corcoveo, diríamos, natural que tem os negros no corpo, né? Foram deixando sua marca através de criações como diríamos, como coisa natural deles, não? E eu, pelo fato de vir daquela região, diríamos, pampeana como um todo, não? Fui aprendendo estes ritmos e assim fui criando coisas, né? Vou tocar uma dessas criações. Esta se chama La Chúcara, que em português é a chucra, não? Que meio de corcoveo, assim, né? Vamos ver como uma milonga meio diferente, não? Vamos ver como é que se arrocina uma chúcara. É por aí.
quanta munição os nossos preferidos da música do Rio Grande do Sul nessas décadas buscaram nesta forma de tocar. E eu não estou falando nada que desabone a quem quer que seja, né? Nós estamos, eu gosto, já que era uma milonga que tu tocavas, eu gosto daquilo que diz o Citarrosa, e muitas vezes eu disse para vocês: carne de outras milongas tu és, canto de ninguém. Né? Porque a milonga vai ser carne de outras milongas, e a cultura popular é carne do que foi feito ancestralmente, do que foi feito ali adiante, do que foi feito do outro lado da fronteira. Mas, especificamente, Lúcio e Anel, quanto a gente escuta deste toque nos missioneiros lá nos anos 80, é interessante, tu falaste em solista. Na Argentina, quando eles dizem solista, em geral, é um cantor com violão, e não o solista instrumentista. Ele é as duas coisas. Na verdade, o Lúcio tem um belo trabalho de canto, tem um disco já antigo com o seu canto. Nós vamos ter a oportunidade de ver isso hoje aqui. Mas vocês perceberam, sentiram essa influência desta forma de tocar em um montão de gente, não só naqueles que claramente são discípulos, né? Por isso os caras estão aí escrevendo sobre ti, pesquisando sobre ti, né? Uma bela de uma obra, enfim, em livro, da qual a gente já falou em algum momento, vai falar novamente. E eu te perguntaria o seguinte: quando eu sempre gosto de lembrar daquela história da Bahia já me deu régua e compasso, né? O Gil diz isso. A tua régua e o teu compasso são argentinos, sem dúvida, são americanos, mas até que ponto são correntinos? Quando tu fala nos negros, eu penso no Cambaquá, no bairro dos negros. Claro, mas pensou bem. Tu tá empapado de correntinismo e Claro, era isso? claro, é evidente, é natural isso, não? Eu sou correntino, né? Sim, é natural. Eu vivi de todas as correntes, diríamos, dentro. Pelo fato de eu tocar o violão, a guitarra, de muito novo, e ter trabalhado muito com violão desde muito novo, 14 anos que eu trabalho acompanhando cantores e estando em penhas, e naquela coisa, imagine, aí se vão, diríamos, 70 anos praticamente, não? E um pouco mais também, não? Então, transitando vários caminhos e ouvindo todo, não? Y se me grudando todo, se me pegando todo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, yo toco de manera natural, sin esquematizar. Esto voy a tocar ao estilo correntino, o esto voy a tocar ao estilo pampeano, esto voy a tocar ao estilo cuyano. No, yo toco. Diríamos, deixo que estudem a minha maneira de tocar para aqueles que se dedicam a isso, a estudar, ¿no? O alguns se dedicam a criticar, não? Alguns têm uma crítica boa, outra crítica que dão com um pão na cabeça. Não? Há gentes de todos modos, né? Claro, mas eu não me preocupo com isso. O que eu me preocupo é de ter dentro do possível um bom violão, não? Com as cordas mais ou menos sonoras, não? E tocar, deixar fluir a música. A partir daí a música flui em mim de maneira natural, observando que tem que ver com as minhas origens guaraníticas, não? E tem que ver com a Pampa assim como um todo, até porque Corrientes pertencem a uma região pampeana, uma região pampeana da região úmida, dos humedais, não? Então não somos todos pampeanos. Até na própria Argentina tem uma gurizada nova aí tocando, jovens, que não são informados. E quando eu digo que eu sou um pampeano, não, dizem, como? Você é correntino, pampeano é... Ficam bravos, né? Bairrismo tem dessas coisas. E pampeano, estão pensando que pampeano é só... aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, que el hombre que lo desvela. No es eso. ¿No? La Pampa es un bioma, ¿no? Tan inmenso, tan grande, tan profundo, não? Diríamos assim, que você tem a possibilidade de você ser você mesmo com a cor pampeana, não? Isso que eu faço, assim, essa é a minha cor pampeana, a forma de ser como eu toco. Estávamos falando, não poderíamos deixar de falar, ou de citar ao menos o Yupanqui. O Yupanqui é o cara que diz... Fala de um universo com o nome mais hermoso e mais indiano
pampa. E Exatamente. enche a boca para dizer pampa, né? Como algo que fala de um universo inteiro. Yupanqui também é um universo inteiro. Como é que tu chegaste na convivência dele? Eu já contei aqui, deixa eu contar de novo, que essa tem que ser contada. Consegui, de um jeito meio maluco, meio aventureiro, ter 50 minutos de entrevista com o Atahualpa Yupanqui uma vez na minha vida, com 24 anos de idade. Como é que está o Lúcio Janelli? Né? Ele já tinha essa referência clara naquela altura. Vocês tinham um amigo comum, Carlinhos Castilhos, vocês trabalharam juntos. Como é que é essa história? Sim, o amigo común inclusive fue, o Carlinhos Castillo fue el que me presentó, me aproximó a Atahualpa, ¿no? Y esa cuestión de empatía, ¿no? Es decir, de maneira misteriosa, tem gente que a gente olha para ele e não gosta, não? Às vezes não, acontece assim, ou sabe que não vai gostar desse cara, né? E não sabe por quê, mas é uma coisa que, não? Nasce uma antipatia, não? E vai por toda a vida, de repente, não? Bom, e a outra parte do mistério é o lado bom, aquilo que te olham ou tu olha, não? E sabem que vocês se querem, que vocês são amigos, que vocês caminham pela mesma senda, não? Talvez não seja tão raro que isso aconteça contigo, mas tu has de convir que era raro que acontecesse com o Yupanqui. Sim. Ter essa aceitação imediata de quem quer que o procurasse. Ele era extremamente difícil. Sim. Vamos aproveitar que ele era canhoto para dizer uma frase que vocês têm que é maravilhosa. Ele era imprevisível, ele era difícil de atacar, feito punhalada de canhoto. Ele não sabe de onde é que vem, né? Punhalada de surdo. E mesmo assim, bateu o olho, se relincharam e se entenderam. Nós fizemos uma amizade tão profunda em tão curto tempo, não? Diríamos assim, é uma dessas honrarias que acredito que o bom Deus reservou para mim, né? Não para ele, porque ele era uma pessoa, diríamos assim, amada, querida no planeta Terra e alrededores, não? Alguns mais. Alguns mais, outros planetas, né? Ele é impressionante o conhecimento, a sabedoria, não, de Atahualpa, e certamente através desse conhecimento natural, ancestral que trazia com ele, não? Ele sabia delinear o comportamento que teria com as pessoas que se lhe colocavam em frente. O Raulito Barbosa me disse uma vez, conversando com ele, ¿no? Me dice, lo que pasa es que Atahualpa, dice, estaba podrido de la mediocridad, como personas, como músicos, ¿no? Dice, y entonces él era sarcástico, él se tornó una persona sarcástica, ¿no? Y se tornó una persona, dice, muy reservada, muy reservada. Y se fue encerrando más en él, ¿no? Se fue encerrando más. Así que él vio que alguna cosa había en ti, ¿no? Y él te quiso, porque él me comentó a mí, dice que Atahualpa comentó para Raúl, me dice, pero ustedes tienen un guitarrero ahí en Corriente que se los peló, dice, qué buena gente. Dice que ele falou de ti como buena gente. Né? Que ótimo isso, porque ao mesmo tempo, além dessa coisa pessoal evidente e necessária, né, num encontro como esse, alguém que, olha o que diz o Raulito Barbosa, né, teu amigo, teu parceiro e um outro grande, alguém que estava, Yupanqui, cansado da mediocridade. Bom, sim, e que com seus critérios e a sua trajetória tinha direito a isso. Lúcio, antes da gente seguir esse papo, vamos fazer mais uma? Vamos. Uma que tu bem entenda. Eu vou só recriar porque já está feita, né? Bueno, vamos lá. Vou tocar uma coisa que tem que ver muito, que transitou com muita sabedoria Dona Atahualpa, não, que é a chacareira, não?
o ritmo da chacareira. Eu vou tocar uma chacareira bem diferente da Atahualpa, sem dúvida nenhuma, até porque eu não saberia tocar como ele toca, não? A não ser que eu o imite, né? Bom, eu não sou inimigo. Não é essa a ideia, né? Não é a ideia, né? Então eu vou tocar aquilo que falei agora. Eu crio as coisas de maneira natural. Eu não sei de onde vem a influência, não? Eu as troco, eu vou tocando, não? E se gostam, continuo tocando. Vou tocar para ti uma chacarera que se chama La Libre. A guitarra, grave e funda, e queixosa, estremecida e solitária, desvelada, quero referir-me. Aquela que parece uma avó que agonizasse em cânticos. Não falo dessa guitarra que alguns guitarristas usam como queridas do ouvido de um turista qualquer. Falo da outra guitarra, a que alguns guitarristas usam para pôr-se a recordar seus mortos ou encontrar a si mesmos. Nada menos, a que tem sangue na garganta e traduz ao homem esses gritos que lhe doem dentro e que são como planetas do sistema solar da memória. A guitarra
grave e funda e queixosa quero referir-me. Nada menos, nada menos. Me anda buscando una bala y algún día la toparé. Si el pueblo cabe en mi pecho, cabe una bala también. Si el pueblo cabe en mi pecho, cabe una bala también. Cosas que tiene el destino cuando el hombre anda al revés. La vida tiene 1000 veces, pero muere una sola vez. La vida tiene 1000 veces, pero muere una sola vez. Han de quedar mi guitarra en la casa mi mujer, en el corral mi caballo y en el camino yo no sé. Han de quedar mi guitarra en la casa mi mujer, en el corral mi caballo y en el camino no sé. Solo sé que me anda buscando una bala y algún día la toparé. Si el pueblo cabe en mi pecho, cabe una bala también. Um poeta, um pensador, fala de coisas que são reais, que são verdadeiras, que são mundanas, de uma forma literária, de uma forma lírica, de uma forma livre. Mas Yupanqui, ao escrever isso, estava falando de um perigo real que ele correu por diversas vezes, como tantos artistas nos nossos países, e em outros países também, não americanos, em momentos de violência de Estado, em momentos de exceção.
Yupanqui, mais de uma vez, em períodos distintos da política do país, esteve ameaçado de ter o seu caminho interrompido por uma bala. Que perda terrível que teria sido. Que lindo tema, que encontro de letra com melodia. Lá vou eu com esse lugar comum que eu uso sempre, mas que é justo, que parecem ter sido feitos pelo mesmo cara, essa melodia e essa letra. Espetacular parceria, espetacular música. Bueno, é aquilo que nós falávamos antes, não? E que tantas vezes falamos, para que falamos agora no, perante o nosso público aqui. A empatia, isso é, diríamos assim, isso é uma coisa que Milei, por exemplo, não vai conseguir nunca, isso, na vida, nem que tenha Sem dúvida. 1000 vidas pode ter, que mais. No, la vida tiene 1000 veces, ¿no? Pero muere una sola vez, ¿no? Ovelha não é para mato, nem burro para parelheiro, né? É verdade, é verdade. É boa, é boa. A verdade é que esta obra nasce de uma maneira. Ahí que está, es una honraría que el universo reservó para mí, ¿no? Estábamos tomando mate en un hotel donde estaba hospedado, esperando un momento en que, porque yo era Cicerone de él, yo llevaba a él de aquí para allá con el carro, ¿no? Y transportaba a él, diríamos así. O Carlinhos Castilhos tinha me dado essa missão, né? Você vai ser quem vai se sirenear, ¿no? O Atahualpa. E, bueno, isso possibilitou aprofundar a nossa amizade. Está vendo como são mistérios? O Carlinho até parecia que isso iria acontecer, não? Veja bem, estábamos tomando um mate, repito, e de repente, como estábamos eles já se preparando para colocar a roupa, que ir a actuar, né? E eles abre a valija, a mala dele, ¿no? Y tira algunos papéis así, medio arrugados así. Y olha as letras y pega 2 letras y me dice, oye, paisano, a ver si le gusta esto, ¿no? Y bueno, una de esas letras era esta. Otra, que también yo musiqué, ¿no? Y después a él le faltó una obra para grabar en París y usó aquella otra. Me dice, me anda buscando una bala, la voy a dejar para nosotros, me dice así, ¿no? Y bueno, ¿cómo nace esa parcería? Yo leo letras, me dice, y de ahí me dice, ¿le gustó? Me dice, ¿y qué le voy a decir? Esto es maravilloso, esto es el relato de una saga de vida, esto aquí, ¿no? Y él me dice, bueno, cántelas por ahí, cántelas donde yo la autorizo, cántelas. Le digo, sí, no, yo la voy a cantar, pero usted me tiene que pasar la música, porque yo no sé qué música No tiene música, me dice. É tua. No tiene música. Póngale música a usted. Y así nace la parcería de uno de los hombres más prestigiosos del mundo, ¿no? En la poesía criolla, en la poesía popular folclórica de un pueblo, ¿no? O de la forma de vida como es el gaucho, ¿no? Como es el hombre que nace de la tierra. Y así nace esa parcería conmigo. Yo también había musicado otra que él me dio 2, ¿no? Pero me telefonó, me habló, él me llamó de París, me dice, Lucio, paisano querido, dice, le pido perdón, pero tuve que ponerle una música cualquiera al engrillado, ¿no? Un verso que dice, cuando lo llevaron preso a él, en 1931, engrillado y entre 4, ¿no? Hombres de toro vou mirar. Así crucé Buenos Aires para amar la libertad. Bueno, yo le puse la música y él se encantó, pero me dice, después me olvidé la música, me dice, ¿no? Y entonces precisaba un tema y le puse una yo, ¿no? Y dice, usted no se enoja, le digo, la obra es suya, ¿no?
Jesús, no. Dice, no, pero era nuestro, lo que pasa, enfim. Que curioso isso, nasceu outra melodia. Nació otra melodía. Y ahí me dice, esta no, él me anda buscando una bala, es una cosa que yo aprecio demais, me decía, y queda con nosotros. De esta. todos os modos, quando o Lúcio fala do prestígio mundial do Yupanqui como escritor, como pensador, como representante de uma cultura e de um século inteiro, vamos acrescentar uma coisa, também como melodista e como grande músico. Então, deixa eu dizer a parte que faltou. Um cara como ele dizer, faz tua melodia dessa letra de que eu gosto Terrible. tanto, é uma deferência. Sí, no, yo siempre, exactamente, yo solo no digo eso, ¿no? Porque yo agradezco mucho que tú menciones eso aí, né? Que yo no puedo decir, por exemplo, embora eu acho que eu sou bonito, mas dizer, eu também sou bonito, nem que além de lã. Mas deixa que a gente diz como tu é bonito, então não tem problema que a gente amadrinha para isso também. Porque, puxa, é uma história belíssima e é uma história que tem a melhor trilha. Escutar este tema com este ar de estilo, com esse jeito recitativo que ele tem, mas com uma melodia tão linda ao mesmo tempo, conta muito da história que tu contaste. Alguma outra? O que tu poderias fazer? O que tu gostarias de fazer? Eu vou tocar um chamamé, que é a música da minha terra, que é a terra de onde eu nasci, não? Então, um chamamé que, diríamos, compuse alguns anos já atrás, não? E titulei Flor e Truco. Não? Quem é que orelha uma carta e sabe jogar um truco? Flor e Truco. Esse chamamé me faz pensar no seguinte, talvez quando as pessoas pensem em chamamé, pensem muito mais facilmente no fole, na gaita, no bandoneon, que está muito presente no chamamé, muito presente, e daqui a pouco a gente não tem a ideia do violão solando no chamamé, e este senhor aqui ao meu lado, esse senhor que está aqui, acaba de tocar esse chamamé para nós, é objeto de estudo da Universidade de Correntes a respeito desse formato musical, dessa linguagem musical, e é uma figura infaltável no Festival de Chamamé de Correntes. Assim, solito, com violão na perna. Claro que se tiver com algum outro instrumentista, vai cumprir a sua missão. Mas com esta linguagem, ele é um chamameceiro
do Rio Grande do Sul e da sua terra, Correntes, terra do chamamé. Como é que é isso? Olha, realmente tem, é aquilo, torno a dizer, eu toco nomás, eu saio tocando, não? Não pergunto quantos são, sino que vem atropelando, né? Eu toco, Aunque vengan aunque degollando. vengan degollando, eu saio tocando. Então estão os estudiosos, estão aquelas pessoas que han estudado, que se han preparado academicamente para reconhecer tal ou qual coisa, não? Então eu sou objeto pela acentuação que eu lhe dou ao chamamé com violão, né? Isso já é mais alma que outra coisa, não é nada de técnico, né? Isso é a alma colocada ao serviço dos meus dedos, diríamos, do meu violão, não? É um sentimento que se torna tangível, se torna real, não? A partir do meu toque. Esse toque é sentimento, não é outra coisa, não é técnica, não é estilo criado. Tem Não. um detalhe, Lúcio, que eu não posso deixar de dizer. Eu sei que tem muita gente em casa tocando ou querendo tocar, querendo começar, lidando com a música. E tem algo que o Lúcio nos mostrou de cara, que é uma possibilidade de cruzar, vamos chamar assim, de cruzar no toque, na interpretação, a milonga com o chamamé. Exato. Coisa que absolutamente ninguém fazia. Eu não sei, mais fácil ele mostrar do que eu, mas ele... Né? Ele passa de um Exato. compasso para o outro de uma maneira muito natural. Quando está fazendo milonga, ele cita o chamamé, e quando está fazendo chamamé, muitas vezes ele cita a milonga. É essa ideia de ser da Patriatica Correntes, mas ser do mundo pampeano também. Exatamente, descrevia a história, diríamos, regional, não? Sem falar muito, sem muitas alaracas, não? E fazendo a coisa de acordo ao sentimento. O sentimento é a terra que te dá, né? É a tua nascença, digamos, tua querência, teu pago, não? Então, essas são coisas inegáveis que tu consegues transmitir ou não, né? No meu caso, não? Eu consigo transmitir e isso está, diríamos assim, comprovado pelos estudiosos, não? Que eu sou muito grato, né? Porque eles sabem traduzir em palavras aquilo que eu não sei. Comprovar é o serviço deles. Tu faz o teu, né? Tu diz, eu toco. Quem quer estudar, quem estuda o meu trabalho é que explica como essas coisas se dão. Atahualpa me diz isso, estávamos conversando assim, y él medio con un sorriso medio sarcástico, como él dice, lo que pasa, paisano, que nosotros, me parece a mí, que nosotros no nacimos para estudiar, nosotros nacimos para ser estudiados. Que ótimo, porque justamente é o cara que numa poesia linda diz: eu não estudo as coisas nem pretendo entendê-las, as reconheço, é certo, pois antes vivi nelas. Ele era malandro, era Mas pícaro. claro, mas isso que eu estou te dizendo agora são sentimentos. Ele as reconhece porque viveu, porque sabe, porque faz disso sua cuna, se faz disso, digamos, sus pelegas onde se deita cómodamente, la poesía pampera, la campera, la poesía del Pampa, ¿no? Um artista, evidentemente, sobretudo um artista dessa dimensão, não tem que estar encalçado. Sabe o que é calce? Calce é o leito do rio. Ele não tem que estar apertado, preso a uma direção, a um caminho, e é um pouco isso que Lúcio mostrou, sempre está mostrando aqui, e disso que ele está falando. Então, tem vários costados pelos quais a gente já te reconheceu no teu trabalho. O que o tango diz para ti? Eu sei que tu, em algum momento, lidaste também com o jazz, né? Fora do país, fora do continente, enfim. Sim. Fora do continente sul-americano, digamos assim. Sim. O que a tua emoção tem um outro lugar teu em que vai buscar algo comovido quando tu mexe com tango, quando tu mexe com jazz? Sim. Sobre todo com tango, né? O jazz é uma coisa que, de repente, eu faço isso de maneira impensada, digamos.
aqueles que sabem das coisas que dizem isso aí é blues, isso é jazz, isso é... Eu nem sabia, eu toco, irmão, não? Então, diríamos assim, toco porque mexe a minha alma, o meu sentimento. E o tango, sim, o tango tem muito que ver, porque eu, os anos que vivi na Argentina, todos, a maior parte, los viví em Buenos Aires. Então, aí em Buenos Aires que nasce todo E também tem andança. uma linda conexão de Correntes com Buenos Aires, né? De Correntes com o tango. Sim, não, claro. E de maneira, o país todo, né, atua assim, de maneira conectado com o tango, né? O tango é impossível você não, digamos, não tomar como referência em casi todos os momentos da vida de um argentino, porque faz parte da nossa cultura de um modo geral, de um modo viral. É decir, o tango é como são as milongas, não? Que tem que ver com nosso romantismo, com nossa forma de ser nostálgica, chorona às vezes, não? Às vezes, agora se chora mais que antes, né? Mas Tem épocas e épocas, né? sim, esta é uma época de chorar, não? Mas de todas maneiras a gente continua, né? Chorando, mas vamos em frente. O Rio Grande do Sul, o sul da terra inteiro choram e riem com esse grandioso, estou repetindo esse adjetivo não se encontra na farmácia da esquina, esse grandioso artista que veio aqui celebrar conosco a retomada da nossa caminhada. Muito obrigado, Lúcio Anel. Olha, se para ti foi um prazer, uma honra, para mim é exatamente igual, não? Como ser humano, desde que tu eras muito novo, eu já era um pouquinho maior que tu, não? Não muito, mas já tinha alguns anos, não? E te conheci muito novo, muito jovem, e sempre te aplaudi e te parabenizei pelo teu trabalho, sobre todo na saga do Yupanqui, que tu és um mestre, não? Diríamos, tu é desses que eu falo, os estudiosos, tu é um estudioso de verdade, né? Nós, como argentinos, somos agradecidos a pessoas como tu, não? Eu faço público meu agradecimento a tua preocupação, a tua seriedade, como tu tratas o folclore argentino através da nossa máxima figura, que é Dona Atahualpa Yupanqui. Se tu estás honrado comigo, eu estou duplamente honrado contigo. Gracias por ter me convidado. Essa beira de fogo está aqui para isso, para trazer manifestações como a de um Lúcio Anel, de todos os nossos artistas, não só de artistas. Vocês perceberam que hoje a gente fez um programa inteiro com a personalidade do Lúcio, aproveitando essa presença. Vocês sabem que a gente traz também outros assuntos. E o fundamental é o seguinte: as luas voltam a ser nossas. E eu quero dizer para vocês, eu vou cantar algo. Se eu não atrapalhar o Lúcio, vou cantar algo junto com ele. Eu ia te pedir. Para a gente encerrar aqui esse nosso programa e para eu dizer para vocês, como eu gosto tanto de dizer, e fazia tanto tempo que eu não dizia. No meu sentimento, fazia muito tempo, nem é tanto assim. Até a próxima lua, com o Cantos do Sul da Terra. No sé para qué volviste, si ya empezaba a olvidar. No sé si ya lo sabrás, lloré cuando vos te fuiste. No sé para qué volviste, qué mal me hace recordar. La tarde se ha puesto triste y yo prefiero callar. ¿Para qué vamos a hablar
de cosas que ya no existen. No sé para qué volviste, ya ves que es mejor no hablar. Qué pena me da saber que al final de ese amor ya no queda nada, solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra, y hace rato que te extraña mi samba para olvidar. Mi samba vivió conmigo, parte de mi soledad. No sé si ya lo sabrás, mi vida se fue contigo, contigo mi amor, contigo. Qué mal me hace recordar. Mis manos ya son de barro, tanto apretar al dolor. Y ahora que me falta el sol, no sé qué venís buscando, llorando mi amor, llorando. También olvidadme vos. Qué pena me da saber que al final de ese amor ya no queda nada, solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra, y hace rato que te extraña mi samba para olvidar.